Somos vulneráveis à tua voz. Temos o nosso coração, Pai, nessa noite totalmente dependentes de ti. E cremos que com amor e com tremor o teu filho será essa tubulação da graça sobre cada um aqui presente. Enche-nos, Pai, até transbordar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Antes de você sentar, queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, na versão NAA. Capítulo 20. Versículo 13. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Amém? Então vamos lá. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs de pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Amém? Pode se sentar. Essa palavra é uma palavra que ano passado eu tinha trazido para um momento de oração que a gente teve de intercessão, e eu queria trazer aqui para a igreja algo que Deus arde no meu coração sobre essa palavra. Essa palavra ela é muito conhecida, ainda mais nos meios mais pentecostais. Quando a gente fala 2 Crônicas, capítulo 20, muitos pentecostais já sabem: eita, Josafá, vai falar de Josafá, eu não vou precisar lutar. Você olha assim: eita, glória a Deus, eu não preciso fazer mais é nada, Jesus vai fazer tudo por mim, aleluia, amém? Amém. Ele vai à nossa frente e você pensa assim: meu Deus, eu não preciso fazer mais é nada. Mas aí a pergunta que eu faço é: quem disse que Josafá não fez nada? É justamente sobre o que ele fez antes do Senhor ir à frente dele e fazer aquilo que ele não podia fazer, que eu quero falar nessa noite com vocês.
Enquanto a gente, para contextualizar esse capítulo, no começo desse capítulo fala que os moradores de Moabe, de Amon e do Monte Seir se juntaram para guerrear contra o povo de Judá. E logicamente são 3 povos contra 1. Então era uma multidão contra o povo de Judá. E a palavra diz que Josafá, ele teve medo. Ele teve medo. Quem aqui não sente medo? Não sente medo? Levanta a mão. Creio que todo mundo, assim como eu, quando chega as lutas, quando chega aquele gigante desse tamanhão, é normal vir o medo. Mas o que a gente precisa aprender é que, independente do medo, nós precisamos buscar ao Senhor. Amém? E a primeira coisa aqui que me chama a atenção que Josafá fez foi justamente no versículo 3 desse versículo, que diz o seguinte. No versículo 3 diz: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Muitas vezes, esse é o problema, quando a gente sente medo, as dificuldades vêm. Muitas vezes a gente procura tudo. Em último lugar, a gente consulta o Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu posso falar como quem já viveu, em que a gente toma a nossa iniciativa, a gente toma uma decisão, e aí quando tudo começa a dar errado, aí você, Senhor, eu boto no teu controle, toma, Senhor, toma a direção, mas aí você já tomou decisão errada, você está pedindo para Deus consertar aquilo que você fez. Mas quando a gente coloca as nossas decisões diante do Senhor, aí é diferente. A gente precisa buscar o Senhor em meio às dificuldades, porque quando a gente busca ao Senhor nas nossas dificuldades, é um reconhecimento de que a gente não pode. É um reconhecimento quando você diz assim, quando você busca Ele, você está dizendo, eu não posso não, quem pode é o Senhor, e eu estou precisando é do Senhor. Eu preciso é do Senhor, preciso é de ti. Então a gente precisa ter essa posição de humildade. Buscar ao Senhor é uma humildade. Buscar ao Senhor quando a gente está precisando. Muitas vezes a gente não quer buscar, porque às vezes a gente acha que não, eu não quero só buscar o Senhor quando eu estou com problema, não, né? Mas é um ato de adoração. Você reconhecer em humilhação que você está precisando da ajuda daquele que pode fazer o impossível. Amém? Então a gente precisa, e na verdade não fazer o contrário, porque muitas vezes a gente faz o contrário, além de não buscar, ainda murmura, né? Isso só acontece comigo. Josafá poderia muito bem dizer, por que comigo? Que danado que esse povo quer comigo? Senhor, eu vou na tua casa, eu boto lá o bode, boto lá as cabras, para o sacerdote rasgar lá para o Senhor, eu faço meu sacrifício, por que logo isso comigo? Mas em vez de fazer essa posição, ele vai lá e se humilha diante do Senhor. É a posição que nós precisamos tomar em vez de murmurar. Murmurar não traz nada não, meu querido. Fala aqui também alguém que já murmurou muito. E todas as vezes em que eu murmurei, parece que o problema só piora. Você só retrocede. Em vez de murmurar, cala a boca e busca o Senhor. Ele tem resposta para dar, Ele tem direcionamento para dar, quem tem é Ele, viu? Mas basta a gente precisa procurar, buscar ao Senhor. A segunda coisa que Josafá fez foi proclamar um jejum. No próprio versículo 3 diz que, continuando, né, que ele decidiu buscar ao Senhor e ele proclamou um jejum em todo o Judá. Jejum não é barganha. Porque muitas vezes a gente pode achar que a gente pode fazer de um jeito que a gente acha que a gente está barganhando com Deus. Não, eu vou passar fome um pouquinho, porque Deus vai se compadecer de mim e vai fazer o que eu quero. Jejum não é barganha com Deus. Jejum é mortificação disso aqui, ó. Jejum é mortificação disso aqui. Quando você junta oração, busca ao Senhor, com jejum é como se você jogasse uma granada. Você acelera o processo. É quando a gente, na verdade sim, a gente se chega diante do Senhor, aqui tem um propósito, você quando jejuma, você tem um propósito, mas por que esse propósito? Porque você mortifica a sua carne, como você dissesse, a carne eu não vou alimentar, eu vou ouvir o Espírito, porque aí sim,
diante disso, eu vou estar sensível à voz do Senhor. Eu vou estar sensível ao direcionamento do Senhor, justamente para o propósito pelo qual eu estou jejuando. Então não adianta fazer de nada uma coisa, o jejum só, porque se você faz jejum, mas você não ora, você está fazendo dieta. E para fazer dieta, né, a nossa nutricionista vai saber dizer melhor se está saudável ou não. Mas se for dieta por dieta, não adianta, você tem que fazer com propósito. Quando a gente faz jejum, a gente tem que estar ligado no Senhor, a gente tem que mortificar isso aqui. O jejum traz resposta. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quem aqui já teve resposta com o jejum, eu tenho certeza que mais da metade da igreja aqui vai levantar a mão. Porque o jejum, ele atrai a presença do Senhor. Quanto mais a gente cala isso aqui, mais a gente está sensível para ouvir a voz do Senhor. Amém? E a terceira coisa que eu percebi aqui é quando ele se humilha. Quando ele chega aí na partir do versículo 6, eu vou ler aqui, uma oração linda, que ele faz do versículo 6 ao 9, ele diz, ele diante da casa do Senhor, diante de toda a congregação, ele ora e faz: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsasse os moradores dessa terra de diante do seu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que oração linda! Sabe o que foi que ele fez aqui? Ele trouxe à memória a palavra de Deus. Parte dessa oração aqui é do próprio Josafá. Parte dessa oração aqui é a mesma oração que Salomão fez quando o templo estava sendo inaugurado. Quando o templo estava sendo inaugurado, parte dessa oração aqui ele citou diante do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele trouxe à memória a própria palavra do Senhor para Deus. Você sabe o poder que tem a gente usar a própria palavra de Deus para orar de volta para Ele? Porque a própria palavra diz que nós não sabemos orar como convém, concorda? Muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Muitas vezes, eu acho que já aconteceu com muita gente aqui, de repente a gente está lá naquele momento de oração e às vezes a gente está no começo do momento de oração, a gente está quebrando ainda, né, aquela barreira da carne. Você não fala coisa com coisa, não fala nada que preste. De repente, no meio da oração, quando a coisa começa a engrenar, você sente que o Espírito Santo de Deus está direto. Já não é mais você, é o Espírito Santo de Deus colocando as palavras na sua boca. E aí você começa a orar de volta para Ele aquilo que Ele já colocou na sua boca. Então, quer fonte melhor para orar ao Senhor do que a própria palavra, a palavra revelada do Senhor? Não tem melhor fonte. Então, coisa boa é a gente pegar a palavra do Senhor e trazer de volta para Ele. E trazer de volta para Ele. Eu, por exemplo, eu tenho um versículo que eu gosto muito, que diz assim, é em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Então, a melhor coisa é eu chegar aqui, eu faço isso, eu estou falando de um exemplo da minha vida. Eu falo assim: Senhor, libera um espírito de súplica sobre nós, libera um espírito de súplica sobre a igreja. Cristo é o tema. É trazer de volta para Ele aquilo que Ele já colocou à disposição para nós, porque eu vou puxar a sardinha para mim. Eu sou do Ministério de Intercessão, inclusive vou abrir até uma aspas aqui. Estamos precisando de pessoas, homens e mulheres e jovens de oração, para orar conosco, amém? Então, vamos lá. Então eu falo isso porque a minha visão, o meu desejo para essa igreja é ter um ministério de intercessão forte. Mas não é só isso. Mais do que isso, é ver uma igreja que entende, que incendiada por um espírito de súplica. A minha vontade é ver a igreja Cristo em Tema incendiada com o espírito de súplica, que entende, rasgada, com o coração ferido, com fome e sede pelo Senhor.
Essa é a minha vontade. Eu sei que é a vontade de muitos aqui. Eu creio que nós vamos viver isso aqui. Nós já estamos vivendo. Eu creio em nome de Jesus que nós já estamos vivendo. Então declare de volta a palavra do Senhor para ele. Declare de volta, mas para isso a gente precisa ler a palavra do Senhor, né? É importante a gente ler, a gente entender isso aqui. E não ler como a gente lê um jornal. Não ler como a gente lê um jornal, que a gente lê a notícia do dia. É se debruçar, é esmiuçar, é se deixar ser lido de volta por ela. Não é? É se deixar ser lido de volta pela palavra do Senhor. E ali a palavra vai falando com a gente precisa memorizar e trazer. Muitas vezes você precisa decorar. Muitas vezes eu trago na minha memória Efésios 1:17. Senhor, traz um espírito de revelação e do conhecimento de ti para o Senhor, de ti para a tua igreja. Porque quando a gente tem revelação e conhecimento de quem Deus é, sabe o que gera na gente? Temor. Temor, que é algo que a gente precisa ter no nosso meio, em que a gente precisa resgatar muitas vezes no nosso meio, o temor do Senhor. Então traga de volta para o Senhor aquilo que Ele já disponibilizou para você, amém? E outra parte que me chama a atenção, que Josafá fez, e é onde até eu queria me deter um pouco mais, é que ele adorou. A gente vê aqui o que ele faz, que antes de ir, Deus diz, não, vocês vão descer, vocês vão se encontrar com aquele povo lá no meio do caminho, mas antes vocês vão adorar. E aí ele ordena os cantores, libera as pessoas, libera os levitas, vai lá, vai na frente, a gente vai adorar, a gente vai clamar ao Senhor. E pense numa arma, ele adorou antes mesmo da batalha ser vencida. É uma atitude de adoração. Não é só para a gente adorar depois que a gente conquista. Sim, é uma ação de gratidão. Recebeu, dê glória. Mostre para o povo o que Deus fez por você. Mas a gente tem que adorar antes. Antes, quando o ciclo está pegando fogo. Quando está tudo pegando fogo lá na situação. Aí a gente levanta a voz da gente e a gente adora o nome do Senhor. A gente precisa adorar. A adoração, ela tem poder. A gente precisa adorar mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo com a lágrima descendo aqui assim, ó, da situação, a gente vai lá e adora o nome do Senhor, porque a gente sabe que o nosso Redentor vive, e Ele com certeza se levantará a nosso favor, amém? A gente precisa fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a gente não precisa, muitas batalhas que a gente tem, a gente nem precisava lutar. Muitas vezes está o marido batendo cabeça com a mulher batendo cabeça com o marido, com o filho, o empregado batendo cabeça com o chefe. Tantas coisas seriam resolvidas se a gente simplesmente adorasse. A gente só precisa adorar, porque eu vou lhe dizer uma coisa, o que a gente não pode fazer é aquele ditado que tem no mundo, o que não tem remédio, remediado está, né? Então se você não pode, querido, você deixa na mão daquele, você adora. E a gente adora, porque quando já não cabe mais a gente só cabe para a gente adorar. Que a gente deixa na mão daquele que pode fazer. Quem muda caráter não sou eu, não é você não, é o Senhor. Ele diz que Ele tira o coração de pedra, Ele coloca um coração de carne. Do mesmo jeito Ele faz ao contrário, como Ele fez com o faraó, Ele faz o que Ele quer. Quem muda caráter é o Senhor. Quem faz o que a gente não pode fazer é o Senhor. Não adianta o marido estar querendo mudar a mulher está querendo mudar o marido. Se não for pelo Senhor, não adianta. Não adianta. É o Senhor que faz. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que a gente vai direto para o fim do versículo. A gente quer resistir ao diabo, né? Tanger ele, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. E muitas vezes a gente não está se sujeitando a Deus primeiro. Entenda a ordem do versículo. Ela diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não adianta querer jogar pedra, atacar, tanger Satanás, se não estiver se sujeitando a Deus primeiro. Precisamos nos sujeitar a Ele primeiro. Não é fazendo nada disso que a gente afasta o inimigo, é se sujeitando ao Senhor. E entenda que quando eu falo aqui adoração, eu estou falando de adoração, eu não estou falando apenas de performance.
apenas aquilo que a gente externa, até porque é muito necessário que a gente externe. Como essa adoração que a gente fez aqui no começo do culto, a gente precisa externar, não tem como não externar não, querido. É muita graça, é muito amor, é muita misericórdia despendida para mim e para você, para a gente não adorar. Não tem como, a gente precisa. Eu escutei uma coisa nesses dias, eu sei que alguns vão concordar comigo. Sabe por que a gente adora muito? Sabe quem adora muito? Aquele que entendeu da onde Deus o tirou. Aquele que entendeu da onde Deus o tirou, não é, pastora Cleo? Aquele que entende de onde Deus o tirou, esse adora muito. Então a gente sim precisa externar. A gente precisa externar diante do Senhor, mas eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando de um estilo de vida que adora ao Senhor. Porque aquilo que a gente vem externar aqui só tem que ser fruto de um coração que já está queimando, que já está adorando ao Senhor há muito tempo. Já vem de casa adorando, já vem de onde quando acordou lá orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, na mentalidade ligada com o Senhor. É um estilo de vida que honra e adora ao Senhor. Lá em Gênesis, veja, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, aquela passagem lá de Caim e Abel. Diz o seguinte: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Caim tinha saído de uma oferta ao Senhor, e em pouco tempo saiu para um assassinato. Sabe o que é isso? A adoração dele estava totalmente errada. O que Deus não aceitou não foi só naquele momento ali foi só o que ele externou, que chegou diante do Senhor. O procedimento de Caim já estava errado. Então o nosso procedimento diante de Deus, ele já precisa ser um procedimento de adoração ao Senhor. Você entende que quando a nossa adoração ela está deslocada, ela está errada, tudo dá errado. Caim saiu da adoração para o assassinato assim. Quando muitas vezes a adoração ela está errada, muitos dos nossos problemas de relacionamento, da família, na casa, na igreja, de contenda, sabe o que é? A adoração errada e deslocada. A adoração, quando tudo aqui no horizontal está errado, é porque aqui já está errado há muito tempo. Aqui para Deus já está errado há muito tempo. Então a gente precisa entregar ao Senhor uma adoração completa, começando desde o nosso procedimento, ainda digo mais, desde o nosso coração, já nas intenções do nosso coração, para que a gente não proceda. Quantas vezes muitos saem de 0 a 80, de 8 a 80, como Caim fez. Muitas vezes está aqui, está adorando, e por adoração não está centrada, a adoração está errada e deslocada diante do Senhor. Adora aqui, e quando sai daqui vai para o adultério. É pesado, né? Sai daqui e vai para a pornografia. Sai daqui e vai para a maledicência. A adoração ela está deslocada, ela está errada. Para isso aqui, o nosso relacionamento aqui dar certo, a nossa relação aqui com Deus precisa estar completa. A nossa adoração precisa ser verdadeira diante do Senhor. Amém? Uma coisa que eu percebo é que a adoração, ela quebra cadeias. A adoração ela quebra cadeias. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A adoração de dois homens sofrendo, preso e acorrentado, e é no sentido literal, né? Como muitas vezes a gente se sente
triste, ferido, e muitas vezes a gente se cala. Eles estão, é no sentido literal, estava preso mesmo, por pegar a palavra do Senhor. E a adoração de 2 homens fez com que aquela danação de homem ali fosse liberto. E muitas daqueles ali, com certeza, tinham motivos para estar ali, mas a adoração de 2 homens fez com que todas as cadeias fossem quebradas. Um estilo de vida de adoração ao Senhor não impacta só a sua vida não, querido, impacta quem está ao seu redor. Um estilo de adoração ao Senhor, de vida de adoração ao Senhor, vai impactar aquele familiar seu que ainda não é crente, mas é um estilo de vida que adora ao Senhor, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, é o estilo de vida, a sua adoração, ela tem poder para quebrar cadeias. A nossa adoração, ela tem poder para quebrar cadeias. A adoração é a arma poderosa diante do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É a adoração ao Senhor, é a sujeição a Ele, um estilo de vida que se submete ao Senhor, quebra fortalezas. Amém? A adoração, ela nos santifica. Agora vou falar para vocês um caso que aconteceu comigo. Houve um tempo, alguns anos atrás, eu acho que 2019, a minha sogra precisou passar um tempo na minha casa e com o pai dela, né, o avô de Reivla, e foram 3 meses bem conturbados. Na verdade, esses 3 meses foram só um estopim de algo que já estava acontecendo, uma conturbação familiar, e aconteceram coisas que feriram a todos. Feriu a mim, feriu a minha esposa, feriu a ela. E isso gerou uma mágoa. E eu lembro de ir para a casa do Senhor e pedindo: meu Deus, tira isso de mim, porque coisa ruim é a gente chegar a um momento de louvor maravilhoso como esse e a gente está ali travado porque a gente não consegue liberar perdão, porque a gente não consegue perdoar, né? E aí eu, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, tira-me, tira isso de mim, aquela angústia. E eu lembro de um dia eu estava no culto, na minha outra igreja. Eu estava no culto, um momento lindo de adoração. Eu lembro de eu estar prostrado diante do Senhor, adorando, a igreja toda adorando aquele momento. E aí eu lembro que acaba aquele momento, eu me levanto. Estava eu, minha esposa, ela, o companheiro dela, minha mãe, aqui nessa fileira. Eu lembro que quando eu me levanto, que eu estou limpando meu joelho, que eu olho para ela, eu não sentia mais nada. Eu não sentia mais nada. Naquele momento, enquanto eu adorava ao Senhor, o Senhor tirou aquele sentimento. Durante a adoração, o Senhor tirou aquilo que desagradava ao Senhor. A adoração, meu querido, ela serve muito mais para mim e para você do que para Deus. Deus não está no céu carente agora, chorando as pitangas, porque eu e você não adora Ele. Ele tem miríades e miríades de anjos adorando a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, 24 horas por dia. Ele não vai ficar chorando depressivo porque eu e você não adora Ele. Mas a adoração, ela serve muito mais para mim e para você. Ela serve muito mais para mim e para você. Salmos 115 diz, o Senhor diz: tornem-se iguais aos ídolos aquele que neles confiam. Sabe o que quer dizer? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, se adoramos ao Deus Todo-Poderoso, temos que se parecer com Ele. Cada vez que a gente se prostra, meu querido, em adoração, quando a gente se levanta, a gente tem que se levantar mais parecido com Ele. Porque se a gente adora Ele, adora, busca, serve, e no final das contas a gente não está parecendo mais com Ele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, então a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Então a adoração, ela serve muito mais para mim e para você, para que a gente se pareça com Ele, para que a gente tenha, sabe como é que a gente se parece com Ele? É quando a gente adora, e o Espírito Santo vai gerando fruto. Que fruto? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Sabe o que é isso? É o caráter de Cristo sendo formado em mim e em você.
é o caráter do Senhor. É isso que o Espírito Santo quer fazer em mim e você, é tornar, é fazer surgir aqui, nesse pedaço de carne aqui, surgir o caráter de Cristo. E como é que a gente faz isso? Adorando, tendo um estilo de vida que adora ao Senhor. Eu lembro mais uma vez, essa pregação é uma pregação que eu trago muita coisa da minha vida. Houve um momento também que eu estava tendo um sonho, eu estava passando por um momento na minha vida em que eu estava lutando para que Deus tirasse algo de mim, mas algo muito profundo que eu pedia e eu clamava para que Deus tirasse isso de mim. Eu lembro que eu tive um sonho. Eu lembro que eu estava caminhando numa área costeira de praia, e aí eu chegava num casebre de um cômodo. De repente eu me via na porta desse casebre, sentado com um cachorro na mão, e esse cachorro, ele tinha feridas no corpo, ele tinha feridas, só que essas feridas, elas não sangravam, eu via os músculos, sabe quando você vê por dentro os músculos, os tendões, os órgãos, eu via por dentro, e eu com aquele cachorro na mão, e aquele cachorro, ele latia, e quando ele latia, eu entendia: adore, 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 e estava no meu braço, e de repente, sabe quando o sonho muda? De repente mudava, e esse cachorro já estava dentro desse cômodo, pulando, correndo e saltando, com a pele toda renovada, pelo brilhando. E aí eu fui conversar com minha esposa, a gente, já é óbvio o sonho, mas aí eu fui conversar com a minha esposa, ela me ajudou. Isso aí não é você, não? Precisou ela falar o óbvio para mim. Isso aí não é você, não? Você pode estar ferido, querido, pode estar doendo, feridas expostas, mas adore ao Senhor, que na hora certa Ele fecha todas as feridas, Ele cura. A palavra do Senhor diz que Ele faz a ferida e Ele cura, Ele faz a ferida, Ele ata, Ele cura. Sabe por quê? Tudo tem um propósito. Na ferida tem propósito, no sofrimento tem propósito, mas mesmo assim, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque no momento certo Ele vai fazer, Ele vai restaurar, Ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Amém? Para encerrar, se você já puder, vai ficando de pé. Para encerrar, que a gente possa fazer feito Josafá, que ele adotou um estilo de vida como Davi, seu pai. Ele adotou um estilo de vida como Davi, seu pai, um estilo de vida de busca ao Senhor, em que Davi fala um versículo que me marca muito, que é Salmos 27, versículo 4, que diz: pedi uma coisa ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Que a adoração nos leve a querer estar na presença do Senhor todos os dias. Que enquanto a gente estiver trabalhando, a gente esteja com o coração no Senhor, pensando e lembrando como é bom estar nos átrios do Senhor, como é bom estar na presença dEle, como é bom querer admirar a beleza da sua santidade, e poder se alegrar, e poder chorar, e poder se prostrar diante dEle. Que a gente possa ter esse estilo de vida, que só quer uma coisa e não outra: adorar e poder estar na presença dEle. Amém, irmãos? Deus abençoe.